Se você tem entre 25 e 35 anos, ou está se aproximando daquela famosa crise dos 30 anos, está com aquele sentimento sufocante de que a vida está passando e você se sente estagnado, parece que está ficando para trás, que não construiu nada sólido ainda, presta atenção nesse vídeo. E eu diria que você deve assistir esse vídeo por sua própria conta e risco, porque se você assistir até o final e colocar em prática tudo que eu vou te falar aqui, você corre um sério risco de ter sucesso e de mudar de vida. E esses dias eu vi um vídeo de um rapaz no carro onde ele passava uma lista de afazeres para ter uma vida de sucesso. E era uma lista um pouco irreal para mim, sabe? Ele falava que tinha que acordar às 4 horas da manhã, tinha que entrar na banheira de gelo, ele tinha uma alimentação super regrada, com vários tipos de suplemento, tinha que treinar 2 vezes por dia, fazer o cardio e fazer a musculação, não ir a festas, basicamente não ter amigos, sabe? Aquele modo caverna. E sendo bem sincero com você, esse tipo de rotina cinematográfica, super ideal, controlada, que o pessoal posta nas redes sociais, tá fora da realidade da maioria dos brasileiros. Talvez funcione para aquele tipo de pessoa que vive disso, que vive de mostrar a rotina, que ganha dinheiro através das visualizações, mas para pessoas comuns como eu, que nunca teve uma rotina tão bem ajustada, que perdia noites e madrugadas com jogos online, que sempre foi viciado em refrigerante, mas que agora está tomando controle da vida e buscando melhorar sua rotina e criar um ambiente que favoreça essas mudanças. Então não vou te passar uma lista de guru, de coach, aquela rotina perfeita e inabalável, mas eu vou te passar 9 passos reais e práticos que funcionaram para mim e que eu tenho certeza que se você aplicar na sua vida hoje, vão fazer uma total diferença. Número 1, blinde a sua manhã. Assim que você acordar, seja forte e não toque no celular ainda. Tire os primeiros minutos do seu dia para ter aquela conexão com Deus e para agradecer. Exercite a gratidão. Tem uma frase que fala que assim como você começa o seu dia tende a terminar. Ou seja, se você já começa o seu dia pegando o celular, vendo notícias, todo aquele estresse, aquela dopamina rápida, você já começa o dia um pouco ansioso, agitado, aí você sai atrasado para o trabalho, aquela correria. Quando chegar o final do dia, a chance de você estar sentindo que o dia passou rápido demais, que você não conseguiu cumprir tudo que deveria, aquela ansiedadezinha, sabe, de meu Deus, eu precisava fazer mais coisas, é muito grande. Quando você para, tira os primeiros minutos para exercitar a gratidão, para começar o seu dia com energia positiva, declarar o seu dia, entregar nas mãos de Deus. Não sei se você tem uma religião, mas eu sou cristão, então eu começo o meu dia, abri o olho, eu já agradeço a Deus por ter saúde, por poder respirar, por ter o que comer. São tantas bênçãos que a gente tem no nosso dia e que muitas vezes a gente nem repara, a gente só foca naquilo que está faltando. Então exercitar a gratidão vai fazer uma diferença imensa em todo o decorrer do seu dia. Número 2, saiba quem você quer ser e onde você quer chegar. Você já deve ter ouvido aquela famosa frase que o gato fala no filme de Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então saiba quem você quer ser e onde você quer chegar. Trace as suas metas. Onde eu quero estar daqui 2 anos, daqui 5 anos? O que eu quero estar fazendo? Quais são os hábitos que eu desejo trazer para a minha vida hoje? E quais são os hábitos, os comportamentos, os pensamentos que eu tenho que parar hoje? Saiba todos os dias para onde você está indo. Todos os dias, tudo que você faz, todas as decisões que você toma, elas são como sementes que você está plantando e lá na frente você vai colher. Muitas vezes a gente subestima as pequenas ações, mas são elas que vão se tornar uma grande árvore no futuro. Então tome a direção da sua vida, assuma o controle. Se eu te perguntasse hoje como você se vê daqui 5 anos, você saberia me dizer? E isso envolve tudo, sabe? Onde você quer morar, onde você quer estudar, qual o tipo de trabalho que você quer exercer, qual o tipo de pessoa que você quer se relacionar, que você deseja construir uma família. Não viva a vida apenas se deixando levar, né, como diz a música, mas assuma o controle, assuma a sua autorresponsabilidade, trace um caminho com objetivo e clareza, sabendo, não, daqui 5 anos eu quero ter um canal no YouTube
com 100 mil inscritos, eu quero ter mais de 200 vídeos publicados, eu quero aprender um novo idioma, eu quero conseguir pelo menos me comunicar basicamente com uma pessoa de um novo idioma, eu quero aprender a tocar um novo instrumento, eu quero ser promovido no meu trabalho, eu quero abrir o meu próprio negócio. Então pegue essa meta, esse grande objetivo que você tem e trace em pequenos passos para que você tome as decisões hoje, para que você colha essa nova vida que você deseja no futuro. O sucesso ele não é um salto gigante, mas ele é o acúmulo de pequenas coisas que você vai fazendo todos os dias, sabendo para onde você está indo. Número 3, leitura. Sabia que apenas 6 minutos de leitura por dia podem reduzir o estresse em até 70%? E eu poderia citar aqui uma lista enorme de benefícios que a leitura traz. Ainda mais nessa geração, né, hoje em dia que a gente está acostumado a ver tudo rápido, conteúdo rápido, assistir vídeos no 1.5, no 2.0, ouvir áudios no WhatsApp mais rápido. Quando você para ler, é como se você trouxesse o seu foco, a sua atenção para a velocidade natural. Você desacelera e isso contribui contra o estresse e contra a ansiedade. Foi um dos motivos que eu decidi começar a ler, para vencer a ansiedade. A leitura é como musculação para o cérebro. Quando a gente apenas assiste um vídeo ou ouve uma informação, a gente faz isso de forma passiva. A gente absorve muito pouco daquele conteúdo. Mas quando você para e senta e lê, você ativa muito mais áreas do seu cérebro e, além de tudo, você ainda promove o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento de vocabulário, de visão de mundo. Tirando que praticamente todas as pessoas bem-sucedidas que eu gosto de acompanhar nas redes sociais, elas têm o hábito da leitura. Então é um hábito que você deve cultivar, que com certeza vai trazer inúmeros benefícios para a sua vida. Número 4, domine a sua mente. Provérbios 23, versículo 7 diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E por que isso é muito poderoso? Porque a forma como a gente pensa sobre a gente mesmo define todas as nossas ações e os nossos comportamentos. Ou seja, se você acredita consciente ou inconscientemente que você é incompetente, que você não tem disciplina, que você não é organizado, se você tem esse tipo de crença em relação a você mesmo, automaticamente as suas ações elas vão refletir aquilo que você acredita. Não deixe que pensamentos aleatórios de medo, de escassez, de vergonha, de incapacidade, de baixa autoestima, não deixe que esse tipo de pensamento faça um acampamento na sua cabeça. Pare de ficar revivendo e relembrando esses momentos angustiantes, estressantes, de ansiedade. Coloque ordem na sua casa. Isso foi uma coisa assim que mudou a minha mente completamente. Quando eu entendi que eu posso escolher quais os pensamentos que eu vou ter. E eu passei a filtrar todos os pensamentos que eu tenho todos os dias. Então, ao invés de gastar a minha energia focando em pensamentos negativos, destrutivos, eu passei a focar aonde eu quero chegar, em quem eu quero me tornar. Então hoje eu repito para mim mesmo todos os dias que eu sou disciplinado, que eu sou organizado, que isso faz parte da minha identidade, que eu sou próspero, eu sou abundante. Todo esse tipo de energia positiva sobre mim, sobre a forma como eu me vejo, eu trago para minha vida hoje. E isso fez total diferença. No começo pode parecer meio tolo, pode parecer que não vai funcionar, mas tenha certeza que os seus pensamentos influenciam as suas ações e os seus comportamentos. Então tome muito cuidado com o tipo de pensamento que você cultiva todos os dias, porque isso pode ou te destruir ou te levar ao sucesso. Está nas suas mãos. Número 5, seja organizado. Eu gosto de brincar comigo mesmo de um jogo tipo, ninguém percebeu que eu passei por aqui. E como é que funciona? Todas as coisas que eu pego, que eu uso, eu guardo exatamente no mesmo lugar que elas estavam antes. Ou seja, se eu escovei o dente, tirei a pasta de dente, tirei a escova do lugar, escovei, eu coloco a pasta de dente e a escova no mesmo lugar. Se eu fui na cozinha, tirei um prato, tirei uma colher, tirei uma xícara, tomei o meu café da tarde, eu vou, lavo e guardo tudo no lugar de novo. Porque a mesma energia que a gente gasta para poder tirar as coisas do lugar, a gente organiza de novo.
São questões de segundos. Às vezes você tira uma camisa do guarda-roupa e aí você deixa em cima da mesa. Em segundos você pegaria essa camisa e guardaria no seu guarda-roupa. Não ia demorar praticamente nada. Mas a gente deixa acumular essas pequenas bagunças que no final do dia vira aquela grande bagunça na casa inteira e que vai demandar muito mais energia para a gente conseguir organizar tudo. Então manter limpo, manter organizado é muito mais fácil do que deixar tudo acumulado para depois virar aquela montanha gigante que você vai ter que se desgastar muito mais para deixar tudo organizado de novo. E pode parecer bobeira, mas quando você consegue criar esse hábito de manter o seu ambiente organizado, de sempre guardar as coisas que estão fora do lugar, você cria um padrão de disciplina muito grande no seu cérebro e você consegue depois transferir essa disciplina que você tem, essa organização que você tem no seu ambiente, na sua casa, para outras partes da sua vida. E isso aconteceu comigo. Depois que eu consegui manter a constância e a disciplina na leitura da Bíblia e de estudar inglês 5 minutos por dia, hoje eu estou no dia 90. Quando eu olho para trás eu vejo assim, nossa, já estou no dia 90, passou muito rápido. E aí eu vejo que eu sou disciplinado, que eu sou constante e eu sinto essa autoconfiança, eu consigo falar, poxa, se eu sou disciplinado na leitura da Bíblia, eu consigo trazer essa disciplina para a leitura de outros conteúdos. Eu consigo trazer essa disciplina para fazer uma atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Eu consigo trazer essa disciplina para manter minha casa organizada. Número 6, tem uma agenda ou um caderno. Talvez a agenda no celular, no computador também sirva, mas eu prefiro muito que você tenha um caderno ou uma agenda para você anotar com a caneta ou com o lápis mesmo. Isso me ajudou muito em relação à ansiedade e até mesmo para saber o que eu tinha que fazer durante os próximos dias. Muitas vezes eu ficava muito ansioso durante o dia com pequenas tarefas que eu não podia esquecer, o que eu tinha que fazer. E por que é importante anotar? É como se você limpasse a memória RAM do seu cérebro. Sabe quando você está no computador e você abre aquele monte de aba e de repente o computador começa a ficar mais lento? Assim é mais ou menos que funciona a nossa cabeça. Quando a gente tem muitos afazeres ou pequenas coisas do nosso dia que a gente tem que fazer e não pode esquecer, se você não anota isso, o cérebro ele deixa em outras abas, em segundo plano, e durante outras tarefas no seu dia, ele começa a te lembrar daquilo. Não sei se você já teve essa sensação de estar fazendo alguma coisa aleatória e falar, meu Deus, eu tinha que levar tal coisa não sei aonde. Ou então, meu Deus, esqueci de tirar alguma coisa do freezer, esqueci minha roupa no varal, enquanto você está fazendo uma tarefa totalmente aleatória. Isso é porque o seu cérebro continua trabalhando em segundo plano. Quando você pega todas essas preocupações, todos os seus afazeres e passa para o papel, o seu cérebro relaxa e ele entende que aquilo ali está guardado, está seguro, e ele libera esse espaço na sua mente para que você possa produzir e fazer o que você tem que fazer no momento, focar em uma coisa só. E isso me ajudava muito até mesmo na hora de dormir, onde minha mente ficava muito agitada e que eu deitava e não conseguia parar de pensar, ia ligando um pensamento no outro, sabe? Aí eu levantava da cama, sentava aqui no escritório, pego uma folha em branco e começo a escrever tudo que vem na mente, tudo que vem na mente. Desde as preocupações mais importantes, como eu tenho uma apresentação na escola amanhã, na faculdade, eu tenho uma reunião importante no trabalho, eu tenho um compromisso tal hora, amanhã ou tal dia, até as coisas mais simples e básicas, como eu tenho que comprar algumas coisas no supermercado amanhã, eu tenho que passar na padaria, eu tenho que comprar uma roupa nova, eu queria comprar um equipamento novo. Simplesmente escreva tudo aquilo que vem na sua mente, limpe a sua mente, passe tudo para o papel, para que você não fique sobrecarregado e que quando você precisar, você vai olhar naquele papel e vai lembrar, eu tinha que fazer tal coisa. Post-its são as melhores coisas para você limpar o seu cérebro e não esquecer dos seus compromissos. Número 7, cuide das suas finanças. Isso é muito importante. Tem muita gente que já adulto, já casado com família, que nem sabe direito quanto que recebe no final de todo mês, nem sabe quanto que sobra, não sabe a média total dos gastos que ele tem todo mês, e isso é muito ruim para a saúde financeira. E aqui é importante que você também não fique bitolado, sabe? Em controlar todos os tipos de gastos. Eu comprei R$5 de paçoca no semáforo para ajudar uma pessoa. Eu comprei R$3 na padaria. Não precisa anotar
especificamente todos os gastos, mas você tem que saber com clareza qual o seu salário líquido por mês, qual a média total de gastos de todos os meses. Pega uma média dos últimos meses e fala, eu gastei mais ou menos R$2.000, eu gastei mais ou menos R$3.000, R$5.000, aí vai depender da sua realidade financeira, mas saiba o quanto vai sobrar, o quanto vai faltar. E aqui é um passo muito importante, você não vai ficar rico apenas cortando gastos. Isso é uma grande ilusão, sabe? Você deixar de pedir o seu lanche no final de semana, você cortar todos os streams que você gosta de assistir, apenas cortar os gastos não vai fazer você enriquecer. O segredo para virar o jogo é novas fontes de renda. Você tem que empreender, você tem que criar o seu próprio negócio, oferecer o seu serviço e criar uma nova fonte de renda ou novas fontes de renda para que você aumente a sua receita. O segredo não é apenas cortar os gastos, mas aumentar a sua receita. E você pode fazer isso de diversas maneiras. Uma das habilidades mais importantes que você tem que desenvolver é a habilidade de vendas. Mas o que eu vou vender? Você pode vender um produto, seja de comida, você pode fazer trufas, brigadeiros, bolo no pote, você pode vender o seu serviço de edição de vídeo, serviço de gerência de redes sociais, você pode dar aulas particulares, seja de inglês, de outro idioma, de música, ou até mesmo de matérias, né, na escola, de português, de matemática. Para as mulheres, pode investir em manicure, pedicure, sobrancelha. Então tem diversos tipos de serviços, de produtos que você pode oferecer e fazer uma renda extra no final do mês. Então tenha uma mente de empreendedor, crie seu próprio negócio, aumente as suas receitas. Número 8, cuide do seu corpo. Nós já entendemos aqui que tudo começa na nossa mente e o nosso corpo é um reflexo do nosso estado emocional. A gente sempre acha, né, que tem um monte de problema para resolver até a gente ter um problema de saúde, que aí a gente vai ter um problema só. Sem saúde a gente não faz nada. A saúde é uma das maiores virtudes e bênçãos que a gente pode ter. Muitas vezes a gente está preocupado em ganhar dinheiro, em alcançar nossos objetivos. Imagina se você tivesse uma oferta hoje, alguém te oferecendo R$1 bilhão. Prontamente, com toda certeza, você aceitaria. Mas a pessoa só fala assim, só tem um porém. Você só tem 24 horas de vida. Você trocaria toda a sua vida por R$1 bilhão? Ou seja, você teria R$1 bilhão para gastar em 24 horas. Ao final dessas 24 horas, você morreria. Você aceitaria? Então a nossa vida é um ativo muito valioso e a gente tem que cuidar dela. E muitas vezes a gente deixa a desejar nesse ponto e acha que não vai dar em nada. Então a gente se alimenta mal, a gente bebe pouca água. Você tem bebido água? Como que faz para beber água todos os dias? Tenha uma garrafa, deixe essa garrafa visível. Se você esperar para beber água só quando você lembrar, dificilmente você vai ter o hábito de beber. Porque você só vai beber a água quando você tiver com muita sede. Quando o seu cérebro te enviar esse sinal, você já vai estar desidratado. Então qual que é a melhor maneira? Deixe sempre uma garrafa cheia à vista, porque você vai bater o olho e vai lembrar que tem que beber água. Foi assim que eu fiz, é assim que eu faço até hoje. Eu sempre deixo o meu copo com água aqui, e aí toda hora eu tomo um gole de água. E quando a gente é mais jovem, a gente acha que a gente pode comer de tudo, pode beber de tudo, que não vai dar em nada, porque nosso corpo se regenera muito fácil. Mas a partir do momento que a gente passa dos 30 anos, o nosso metabolismo ele já começa a desacelerar. E por muitos anos eu tive o vício em refrigerante. Eu não bebo bebida alcoólica, mas o meu ponto fraco era refrigerante. E eu não tinha controle. Se deixasse, eu bebia 2 litros de refrigerante todos os dias. E por consequência disso, eu desenvolvi uma gastrite. E que antes eu achava que não ia dar em nada. Mas hoje, por causa da má alimentação que eu tive no passado, eu tô colhendo esses frutos agora. Então evite refrigerante, evite álcool. São alimentos totalmente químicos que não têm benefício nenhum para o organismo. Muito pelo contrário, são completamente inflamatórios. Evite fast food, comidas muito gordurosas, imersas no óleo, frituras. Eu sei que são coisas deliciosas, mas são coisas que o nosso corpo ele sofre para poder fazer essa digestão. Isso não quer dizer que você tem que parar para sempre, cortar 100% tudo que você gosta, mas apenas refletir mais e evitar fazer com que esse tipo de alimento fique na sua rotina diária.
Evite consumi-los todos os dias. Deixe apenas para um dia do final de semana, por exemplo. E número 9, o desafio do sono. Cara, o sono para mim hoje em dia é um dos maiores desafios, porque desde a minha criação eu troco o dia pela noite. Eu vou dormir muito tarde e tenho dificuldade de acordar de manhã. Como eu sempre tive uma rotina totalmente desregulada no sono, eu meio que treinei o meu cérebro para entender que o melhor horário para a minha mente estar ativa, estar funcional, criativa, seria a noite e a madrugada. E um horário de descansar seria de manhã. E hoje em dia, quando eu tenho um compromisso de manhã, por mais que eu acorde certinho na hora que precisa, o meu corpo ele sente o impacto, sabe? Como se ele não tivesse acostumado com isso. E eu luto até hoje para conseguir melhorar meu sono, porque eu sei a importância que o sono tem na vida de uma pessoa. Mas você sabe a importância que o sono tem na nossa vida e como uma noite mal dormida atrapalha todo o nosso dia, todos os nossos afazeres. A gente acorda de mau humor, acorda estressado, fica irritado com qualquer coisa, não tem vontade de fazer as coisas, a gente fica desanimado. E quando a gente tem uma boa noite de sono, a gente levanta revigorado, a gente levanta com até o nosso humor melhor, a gente acorda mais feliz, mais disposto para correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, para poder trabalhar, para fazer todas as coisas que a gente precisa fazer. Eu gosto muito de estudar sobre o corpo humano, eu me formei em educação física pela Unimontes e eu entendo que o sono ele tem um impacto gigantesco na reparação tanto física quanto mental. É durante o sono que o nosso corpo repara os tecidos, constrói músculo, consolida todas as informações que a gente absorveu durante o dia e melhora a nossa memória. Fortalece o nosso sistema imunológico através da produção de células e proteínas que fazem a defesa do nosso organismo, controle de peso e metabolismo. Dormir bem regula hormônios muito importantes como leptina, grelina, que são os hormônios da saciedade, da fome, que vão ajudar a prevenir obesidade, diabetes, a produção da testosterona em homens, que é fundamental para a vitalidade, para a energia, a estabilidade emocional, que melhora o humor, reduz estresse, reduz ansiedade, mais energia e foco, aumenta a sua disposição física, melhora a sua capacidade de concentração e até mesmo a sua produtividade e criatividade. Então uma pessoa que não dorme bem, ela não vive bem. E no meu caso, por não ter tido essa rotina saudável de sono, por ter trocado minhas noites de sono por madrugadas de jogos online, eu tinha inúmeras crises de dores de cabeça, em que eram muito fortes, que eu tinha que tomar vários remédios. E hoje eu entendo o papel importantíssimo do sono na reparação, na nossa saúde. E eu ainda luto muito para conseguir regular o meu sono, porque foram, 15, 20 anos com uma rotina totalmente desregrada. E agora que eu tô conseguindo melhorar o meu comportamento, melhorar meus hábitos, conseguir parar de tomar refrigerante, conseguir parar de jogar jogos online. E aí eu tô conseguindo aos poucos ajustar minha rotina de sono. Mas você com certeza já passou por isso, de ter tido uma noite péssima de sono, como a gente levanta mal. Então priorize seu sono, tenha uma rotina saudável de sono, tente dormir pelo menos antes de meia-noite. E quando eu dou essas dicas para você, eu tô falando para mim também, porque eu tô no campo de batalha junto com vocês, lutando para criar essa rotina real e saudável. E se você chegou até este minuto do vídeo, saiba que você faz parte de uma minoria de pessoas que realmente está decidida a mudar e não aceita mais uma vida medíocre. Eu valorizo muito o seu tempo e a sua atenção e eu espero de coração que essa lista da vida real faça muito sentido e possa agregar valor na sua vida. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu tô aqui compartilhando e construindo juntos esse tipo de mentalidade de sucesso. Me conta aqui nos comentários qual das 9 regras dessa lista da vida real você já vai começar a aplicar hoje na sua vida. Até o próximo vídeo, falou!